Conexões Reais. Hora de falar de esportes nesta fria quarta-feira que promete ser quente de futebol. Antônio Carmo, bom dia para você. Bom dia aí para você, Cláudio Nicolini, e um bom dia especial a todos que nos acompanham aqui no Bate-Papo Esportivo. Galera em áudio e vídeo nos acompanhando em youtube.com/rádio Band Vale FM em 102,9 por toda a região. Nosso somzão tá maravilhoso aí para toda São José dos Campos. Muita gente em Jacareí acompanhando a gente. Que bacana. Obrigado pelo carinho da audiência de todo mundo. Quem está chegando em São José é o Daniel e a Valdelaine. Estão vindo lá de Cachoeira Paulista para São José dos Campos e vem a viagem toda acompanhando a Band Vale e acompanham o Bate-Papo Esportivo. O Nobile está pronto para o trabalho também nesta quarta-feira, sempre ligado no Bate-Papo. A galera não esquece da gente, Antônio Carmo. Vão nos prestigiando aí, nós vamos agradecendo o carinho da audiência, não há distância que nos separe, já diziam os velhos Coisa locutores de boa. rádio. Como não há distância a mais para acompanhar os jogos. Brasil e China, vôlei masculino. Começou, Antônio Carmo, quartas de final da Liga. Agora é assim, perdeu, tá fora. Assim como Cuba já está pegando passagem para voltar para Havana, porque Cuba foi despachado pela Itália no primeiro jogo que abriu as quartas de final da Liga das Nações Masculinas lá na China. 3-1 para a Itália, jogo na madrugada brasileira. E neste momento, Brasil e China em quadra, primeiro set em andamento, 15-14 para a China, o primeiro set, né? Tem muita coisa para acontecer. A China é mandante, só entrou nessa reta final porque é o país 7, classificam-se os 8 melhores da fase regular. A China não estava entre as 8 melhores seleções, azar do Irã, que ficou em 8º lugar e teve que entregar a vaga para a China, porque o regulamento é claro, a seleção que cedia a fase final tem que estar dentro, né? E aí, se não estiver classificado entre as 8, a 8ª colocada sai. Por isso, o Brasil, que foi o melhor colocado na primeira fase, está enfrentando a China. O Brasil, que faz acho que 3 anos, não ganha a Liga das Nações, vai em busca aí do título agora, para recuperar aí o prestígio com Bernardinho e companhia limitada. 16-14 para a China, primeiro set em andamento. A gente acredita que seja o último ciclo do Bernardinho, né, Antônio Carmo? Deve ir até a Sim. Olimpíada e muito obrigado, Já né? saiu, Também já tá bom, voltou. né? Ele e o Zé Roberto, o último ciclo dos dois, né? Tem Copa do Mundo agora, em agosto, vamos participar, e depois a Olimpíada de Los Angeles, né? Que será realizada em 2028. Penso eu assim também, Nicolino. O Bernardinho já saiu, né? A seleção masculina já teve o Renan de técnico, já teve outros, e aí o Bernardinho volta agora e está fazendo de novo o seu trabalho, tem uma experiência, né, gigantesca, todo mundo conhece o trabalho do Bernardinho, e com ele o Brasil teve o maior time coletivo que eu vi aí dos esportes, que foi o verdadeiro Dream Team, né, do esporte mundial, que foi a seleção de vôlei de 2002 a 2010, durou realmente um período muito grande, não foi passageiro, foi um ano, foram 2 anos só, não, foi um período muito grande de domínio do Brasil, campeão mundial, campeão olímpico e tudo mais, né? Aí saiu, o Brasil teve uma queda muito grande, a renovação, tanto no masculino como no feminino, não foi das melhores, como a gente via antes. O Brasil, Nicolini, antes no Sub-18, Sub-19, Sub-20, ganhava todos os torneios, isso mostrava a força, né, dos meninos e das meninas que estavam subindo. Agora é diferente, mas está na briga aí. Muito bom, Antônio Carmo, vamos acompanhar. Outro destaque foi as meninas do futebol, hein? As meninas foram destaque ontem, venceram muito bem o Uruguai 5-1 e vão para a final da Copa América. Só que feminino, vai pegar a Colômbia e é franco favorito o Brasil, que vive faturando o título aí. O Brasil que hoje está entre as 5 melhores equipes do mundo, Antônio Carmo. Se não me claudica a memória, como gosta de dizer o nosso companheiro, nosso amigo Oswaldo Pascoal lá no Rio de Janeiro, Nicolini, o Brasil só perdeu um título da Copa América, acho que quando não jogou, né? Não tem adversário na América do Sul para a seleção brasileira. O jogo é protocolar, contra Colômbia, Uruguai, Argentina, Equador, Bolívia, Venezuela, não tem adversário. Às vezes, acho que foi contra a própria Colômbia que o Brasil ganhou de 1-0
na fase regular, a goleira do Brasil foi expulsa, e ficou um pouco mais complicado. Mas o Brasil é muito favorito, ganhar a Copa América e os torneios na América do Sul. E aí, olha realmente o Brasil, olha esse lado mundial, né, que você falou, entre as cinco. O Brasil foi vice-campeão olímpica, perdeu para os Estados Unidos, né, na França. Aí tem Estados Unidos, tem a Austrália, tem a própria França, a Alemanha, a Suécia, né? E o Brasil aí com o seu novo ciclo, com Arthur Elias de técnico, depois que o Brasil perdeu um bom tempo com treinadores, aquela Pia Sundhage lá, sueca, que não deu certo. A Marta está jogando ainda, né? E é para se despedir também, não, acho que não vai ter fôlego para chegar na próxima Olimpíada, não. Mas aqui na América do Sul não tem adversário para o futebol feminino do Brasil, não. Aliás, a Marta fez o dela de pênalti contra o Uruguai, o maior fenômeno da história do futebol feminino brasileiro e também entre os maiores nomes de todos os tempos do futebol feminino mundial, a rainha Marta, ainda vestindo a camisa da seleção já passados os 40 anos, meu querido Antônio Carlos. No masculino, Brasileirão ontem, vitória do Grêmio, em 2-1 em cima do Fortaleza, Opa. pega o elevador para cima, chega em 14º, o Grêmio aos 20 pontos em 16 jogos e afunda o Fortaleza na zona do rebaixamento, é só o 18º com 14 pontos. 2 gols de pênalti do Bright White, dinamarquês. O Brasil chegou uma época agora, né, Nicolinho, que tem tanto estrangeiro jogando futebol do Brasil, né? Tem até dinamarquês, tem holandês, tem tudo mais. E o Bright White está no Grêmio já há um bom tempinho, a torcida gosta dele, é esforçado, Faz uns nada, gols dele lá. não é o Alcindo Bugre, aquele craque do Grêmio, não é o Jardel, né? Mas tá fazendo os golzinhos dele, 2 gols de pênalti. O Fortaleza ontem usou o terceiro goleiro, né? O João Ricardo, que é bom, goleiro titular, tá machucado, o reserva também machucou, sei lá, e entrou o terceiro goleiro. Magrão fez 2 pênaltis, aí do Grêmio fez 2-0, Fortaleza diminuiu com o gol de quem? Do Daverson. O Daverson tá vivo ainda jogando bola, Nicolinho, certo? E aí, Daverson fez um gol e o Fortaleza diminuiu. Apertou, mas não teve jeito. Vitória do Grêmio, que dá uma respirada depois de alguns jogos aí sem vencer, de eliminado na Copa Sul-Americana. Só tem o Campeonato Brasileiro pela frente agora. Quem sabe o Mano Menezes consegue fazer um trabalho melhor lá para que o Grêmio consiga recuperação aí dentro do campeonato, pula aí para os 20 pontos, dá um salto em relação aos times que estão lá embaixo, e o Fortaleza que se cuide, né? Fortaleza realmente precisa melhorar a situação, está na zona de rebaixamento e não anda bem, não. Trocou de técnico, aquela coisa que a gente viu, mas não vai bem, não. Renato Paiva é que tá lá, o português que foi técnico do Botafogo no Mundial de Clubes. Olha, ontem também tivemos o fechamento do primeiro turno da Série B, Antônio Campos. Todo mundo jogou 19 vezes. Criciúma 1, Cuiabá 0, jogo lá no Heriberto Rilse, na Terra do Carvão, e o Goiás empatou com o Remo na Serrinha, 1-1, saiu perdendo, o Remão saiu na frente, Goiás foi lá no Ailé Pinheiro e empatou o jogo em 1-1, garantindo assim a liderança do turno. Como é que chama? Era troféu lá do Natel? Não, troféu Ademar de Barros. Eu tinha um troféu do primeiro turno. Osmar Santos. Olha lá, campeão do primeiro. Não valia nada, mas tinha um troféu. Da Série A, eles homenagearam o pai da matéria, né? O grande locutor Osmar Santos. Tinha um Fez troféu. aniversário essa semana. Simbólico. Verdade. Que falta faz o Osmar Santos desde 1994, hein, Nicolinho? Quando aconteceu aquele terrível acidente com ele. Quantos anos já lá se vão? 30 anos, né? O Osmar Santos deixou de nos emocionar com aquelas transmissões que revolucionaram o rádio esportivo do Brasil. Totalmente diferente, né? Fazendo uma transmissão muito bacana, alegre, para cima. Osmar Santos, que tinha o nome dele no troféu. Teve um período que tinha outro, foi um outro homenageado também, é legal. Mas não, assim, é simbólico, né? Só para dizer, ganhou o primeiro turno, e quando terminou o campeonato, ficou em quinto, não subiu, não adianta. E na Série B, meu amigo, é ficar em quarto, tá certo? É melhor ficar em quarto no primeiro e no segundo turno do que ser primeiro no primeiro e sexto no segundo. Aí não adianta mais, né? Quando termina o campeonato, porque aí tem que resolver. Goiás 37, Coritiba 35, Novo Horizontino 34, Chapecoense ressurgindo como Fênix com 30 pontos, é a quarta colocada Chapecoense que
teve uns 2, 3 anos muito difíceis na Série B, lutou para não cair Difícil. para C, campeonatos complicados, ainda, é claro, se recupera do baque do acidente em 2014, onde perdeu praticamente o time todo, na melhor fase da sua história, meu querido Antônio Carlos, mas vai se recuperando, está em quarto lugar na Série B, empatado com o Remo, ganha pelo saldo de gols, meu querido Antônio É. Carmo, e pelo Número número de de vitórias, né? vitórias, né? É. A Chapecoense tem 2 a mais. O Criciúma tem 29 e aí desce a serra. O Atlético Paranaense é só o 11º, hein, que caiu esse ano. 25 pontos. Mas o achatamento da Série B é um negócio incrível, Antônio Carmo. Do quarto lugar, ou quinto, para o 17º, que é o primeiro da zona do rebaixamento, que é o Paysandu, Papão da Curuzu, são 10 pontos. Ou seja, pouco mais de 3 vitórias. 3 vitórias e um empate. Dá para todo mundo recuperar, dá para tirar 10 pontos num turno, eu não tenho dúvida disso. Então, assim, todos os times conseguem ainda brigar pelo acesso, absolutamente nada definido na Série B. Zona de E a, rebaixamento fechou o primeiro turno com Paysandu com 20, junto com a Ferroviária, Amazonas com 19 e o Botafogo de Ribeirão Preto é o Lanterninha com 18. Amanhã já começa o segundo turno com Vila Nova e Coritiba, abrindo o segundo turno, né? E você pega aí na parte de baixo, o Botafogo, que é o Lanterna, com 18 pontos. Tomou uma goleada, hein? Tomou de 5-0 do Avaí na segunda-feira. O Alan Al, lá, o técnico do Botafogo, disse que não sabe explicar. Também não vai durar muito, não. Daqui a pouco sai também, já é o segundo Como é que é o técnico nome do dele? Botafogo. Mas Alan Al, um técnico Ele aí veio meio do Al estrangeiro. Está no Hilal? Brasil há muito, Tem por aí, cabeça de há muito pano? tempo aí, tá. Ah, Está trabalhando. Usa um bonezinho normal, tá certo? Mas é o seguinte, ele tem 18 pontos. Se ganhar na próxima rodada, né, na abertura do segundo turno, vai pegar o América Mineiro lá no Santa Cruz. Ganhando, vai a 21. Se Paysandu, Ferroviária e Amazonas não ganhar, pronto, Volta Redonda, ele já pode sair da zona de rebaixamento. Esse achatamento que você falou aí se configura também na parte de baixo da tabela. Não tem ninguém, assim, igual um Sport Recife na Série A, muito atrás de todo sim. mundo. Na Série B, porque o Botafogo tem 4 vitórias, né? Todos os 4 times na zona de rebaixamento têm 4 vitórias. O Paysandu vai crescendo de produção agora, a Ferroviária que caiu, a Ferroviária chegou a estar entre os 4, 5 melhores colocados, agora está na zona de rebaixamento, e aí tem o segundo turno inteiro. 19 jogos, um longo período, um longo caminho para todo mundo resolver a vida. A gente fica olhando o Clube do Remo, que bela campanha, né? Bacana. Eu sempre olho assim, o Clube do Remo, o Vila Nova de Goiânia, esses times que jogaram há muito tempo o Campeonato Brasileiro, né? E que faz tempo o Paysandu, que tanto tempo não joga mais o Brasileirão, a gente fica sempre de olho para ver se esse pessoal consegue voltar. Mas a Série B, ela é dura, né? É por isso que os times mais acostumados, Coritiba, Goiás, esses times, América Mineiro, que está fazendo uma péssima campanha, eles já são mais acostumados a jogar essa divisão. Não é fácil, não. Nem um pouco. Então tá bom, Antônio Carmo. Agora vamos deixar os entretantos e partir para os finalmente. Copa do Brasil. Começou ontem o mata-mata de oitavas de final. O time da Estrela Solitária, iluminado por Garrincha, fez bonito frente ao Bragantino no Engenhão, hein? 2-0. Podemos dizer que encaminha a classificação, hein, Antônio Carmo? Aquilo que a gente comenta sempre, eu tenho essa visão, né, Nicolas? Você faz o primeiro jogo em casa, tem gente que não gosta, todo mundo prefere, na verdade, 90%, fazer o segundo jogo em casa. Mas se você faz o primeiro jogo em casa, então trate de realizá-lo bem, de jogar com competência. Resolve. Aí, bom, resolve. Se faz, bom, não vou nem falar de 4-0, né, que aí já é demais. Então, 3-0, você faz 3 gols de diferença em casa, pronto. Você respira tranquilamente, joga uma pressão gigantesca no adversário e vai para o jogo de volta com muita tranquilidade. Ah, não deu para fazer 3, faz 2. Né? Não pode empatar, ou tem que ganhar pelo menos, mas 2-0 já é um placar que joga muita pressão no adversário. Foi o que o Botafogo fez ontem em cima do Red Bull Bragantino. Quer dizer, para o jogo da volta, aquele negócio, você toma um gol, você ainda está com a vantagem, faz um, dificulta demais a vida do adversário. Está resolvido? Claro que não. De repente o Red Bull, do mesmo jeito que o Botafogo fez 2 gols no primeiro tempo ontem e levou o jogo, o Red Bull pode fazer 2-0 em casa, levar para os pênaltis, aquela coisa toda. Mas o Botafogo fez a parte dele.
porque precisava ganhar. Você joga em casa o primeiro jogo, meu bem, você não tem aquele negócio, não, mas sabe o que que é? A gente aqui, a gente tem bola para ganhar. Se eles ganharem aqui, a gente ganha lá também. Aí é aquele discurso de quem já está derrotado. Boa vitória do Botafogo, que para mim vai garantir a classificação. Ó, um jogo ontem, 5 hoje e 2 amanhã. Hoje, 7 da noite, CSA e Vasco, jogo no Rei Pelé, que promete estar lotado em Maceió. E tem muito torcedor do Vasco no Nordeste também, Antônio Carlos. Muito. Então vai ter a sua torcida também, o Vasco, lá no Rei Pelé. Um bom jogo, CSA, que é um dos patinhos feios aí que chegou às oitavas de final, levando um bom dinheiro para o CSA. É dinheiro para o ano Tirou inteiro, o Grêmio. meu querido Antônio Carlos, Tirou o Grêmio. chegar a essa fase da competição. Tirou o Santos, tirou o Grêmio, né? O CSA. O Santos foi o CRB, os dois times de lá, né? Era Santos e Grêmio. O CRB que pega o Cruzeiro. Mas os alagoanos, os alagoanos falam, show Santos, show Grêmio, né? Já passado já não vai resolver aqui, os dois alagoanos. Cruzeiro e CRB, 7h30, jogo no Mineirão. Hoje vamos ver se vai ter o trem azul. Sol na cabeça, a gente sabe que não vai ter, porque o jogo é noturno, meu querido Antônio Carlos. Mesmo horário com Mandinga e Patuá, Arena Fonte Nova, Bahia e Retrô. O Retrô do Wagner Love, interminável centroavante, que brilhou com a camisa do Palmeiras. E às 9h30 da noite, 2 jogos. Internacional e Fluminense no Gigante da Beira-Rio, que promete estar vermelho para empurrar o time do Saci. E tem derby na Arena, Corinthians e Palmeiras, jogo que traz ótimas lembranças para os corintianos que esse ano já comemoraram título em cima dos palmeirenses, Antônio Carlos. Como é que chegam os dois para esse jogo? Que diria Lima Duarte naquele filme Boleiros, lá na porta do hotel do Palmeiras, segurando os jogadores, quando chega Marisa Hort, né? A senhora não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians. Por favor, saia daqui, né? Muito bom o filme. Lima Duarte, técnico, diretor do Palmeiras lá, no filme, muito bacana, né? Você falou do Bahia Retrô do Wagner Love, né? O Love, por quê? Apelido, lógico, né? Adquirido ontem, aonde? Em São José dos Campos. O Palmeiras foi jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2023 em São José. Ele era um dos garotos lá que brilharam depois. 2003! 2003, bem lembrado, faz 22 anos, 2003. E os times concentrados ali naquele hotel, na Avenida Nelson Dávila, perto ali da antiga agência que ainda tem do INSS, o Wagner Love, e ali uma redondeza, né? Bem apropriada, de noite ali e tal. O Wagner Love saiu da concentração e foi lá visitar as meninas, foi dar um jeito, foi tal, ele era só o Wagner, né? E aí ele foi descoberto. Aí o Márcio Araújo era o diretor de futebol do Palmeiras, o técnico era o Carmino Colombini, do time sub-20. E aí descobriu, vamos mandar o rapaz embora. Não jogou o outro jogo, e daí teve o bom, espera aí, o moleque aí, tal. E o Wagner virou o Wagner Love, né, do amor. Bom, daí, então ficou o Wagner Love, criado esse apelido em 2003, aí que você bem lembrou, em São José dos Campos. Aí no Retrô, que é absolutamente zebra contra o Bahia hoje. Esse jogo Bahia e Retrô é aquele que o Bahia pode definir a classificação hoje, Nicolas. Ele faz ali 3-0 e sabe que vai firme aí para o jogo da volta, para buscar a classificação. Não tem... Retrô é da Série D, não se classificou para a reta final do campeonato. O Retrô já aprontou, já eliminou o Fortaleza. Chega, acho que o estoque de surpresas do Retrô, do CSA e do CRB, Nicolas, no meu modo de entender, já deram. Não, o CSA contra o Vasco ainda dá um joguinho ali, tá? Mas o CRB contra o Cruzeiro, o Retrô contra o Bahia, valeu, obrigado. Cruzeiro e Bahia com, né, muita possibilidade de passar adiante. Inter e Fluminense, recentemente, em 2023, fizeram um grande jogo de Libertadores. O Fluminense ganhou 2-1 lá no Beira-Rio, eliminou o Inter e foi para a final, foi campeão da Libertadores, né, em 2023. Uma derrota dolorida para o Internacional, que tem no seu currículo uma Copa do Brasil. Ganha contra o Fluminense em 1992, que ligou de pênalti do Célio Silva no finalzinho do jogo. E o Inter tem um título da Copa do Brasil, que foi contra o Fluminense. Tinha o Nilson de centroavante, né?
Eu não sei se o Nilson ainda estava nesse time. O Nilson era de 89, né? Quando o Inter perdeu, 88, perdeu o título do brasileiro para o Bahia, do Bobô. Acho que o Nilson já Também, tinha saído. Era o Gerson, acho que o centroavante do Inter. Era o Gerson, que já faleceu e tal. Era o centroavante que morreu do novo. Internacional com o Edu na ponta esquerda. Era um time. O Gato Fernandes, não o Gatito, o pai do Gatito, o Gato O Fernandes era o pai. goleiro, né? Célio Silva, que chutava como um canhão, bateu o pênalti no final do jogo, apeitado pelo José Aparecido de Oliveira. O Fluminense reclama até hoje do pênalti marcado no finalzinho. Ficou assim a história O registra. E aí bancário Zé você para de Aparecido. comer. É aquele. E você, ex-bancário, né, já aposentado também. E aí você para no derby Corinthians e Palmeiras, você lembrou bem. Já se enfrentaram 4 vezes esse ano, uma vitória para cada lado, 2 empates, mas o Corinthians tem o título paulista, ganha em cima do Palmeiras, impediu o arquirrival de chegar ao tetracampeonato nesta temporada. O Corinthians viveu aí uns dias muito conturbados, ainda vive fora de campo, aquela coisa toda para ser resolvida, impeachment do Augusto Melo vai ser votado agora semana que vem, aquela coisa toda, mas dentro de campo Dorival vai tentando melhorar a situação, poupou vários jogadores contra o Botafogo e vai com tudo hoje contra o Palmeiras, joga em casa. Mas aí não tem esse negócio de Palmeiras e Corinthians já decidiram um título e Corinthians ganhou no Allianz Parque, Palmeiras não ganhou lá o título ainda em Itaquera, né? Por isso foi campeão paulista 2018 nos pênaltis lá. Então, em termos de Copa do Brasil, pela primeira vez os dois vão se enfrentar, nunca jogaram, né? Copa do Brasil é sempre mata-mata. Tem histórias de Libertadores, quando o Palmeiras já por 2 ocasiões eliminou o Corinthians, confrontos de Rio-São Paulo, de Paulistão, e agora pela primeira vez os dois maiores rivais do futebol paulista vão se enfrentar na Copa do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer, Nicolino. Né? Tem tudo aí para a gente ver 2 jogos interessantes. Não acredito em grandes jogos aí, movimentados e tal, né? Até porque a preocupação é maior. Quem perder aí sai chamuscado, sem dúvida alguma, além de ser oitavas de final apenas da Copa do Brasil, perde-se um bom dinheiro e perde para um grande rival, né? A derrota vai custar caro para quem ficar fora aí neste confronto. É isso, destaque para Dorival Júnior, que deve poder ele escalar pela primeira vez o trio de ataque Garro, Memphis Depay e Yuri Alberto. Esse deve ser o trio de ataque que começa jogando no Corinthians. São bons jogadores, fizeram o Que primeiro ajudou. semestre maravilhoso. O Yuri Sim. Alberto parou por um tempo Ajudou o time a ser machucado. campeão. O Memphis teve treta, voltou, agora está firme, vai de titular hoje. E o Garro também. Teve uma contusão séria e agora está de volta. Bom jogador, Antônio Carlos. O Corinthians forçou muito para ganhar o Campeonato Paulista, por isso estourou alguns jogadores que precisavam ganhar o Campeonato Paulista, né? Era muito mais importante para o Corinthians do que para o Palmeiras ganhar o Campeonato Paulista e ganhou. E aí forçou muito. E aí teve esses problemas aí com o Garro. O Roberto uma contusão depois. Alguns outros jogadores também sentiram, já se recuperaram, voltaram. O Corinthians vai com o que tem de melhor e esse trio aí que ajudou muito o Corinthians a escapar do rebaixamento o ano passado, fazendo bela campanha, mas esse ano fracassou na Sul-Americana, na Libertadores, mas ganhou o Campeonato Paulista e assim vai. Cada jogo tem a sua história e o tempo vai passando. É isso, vamos acompanhando, é dia de derby, por isso que eu falei que ia esquentar hoje esse frio com o futebol. Um derby sempre esquenta, esquenta as torcidas, esquenta quem gosta de futebol. Jogão de bola, 9h30 da noite, 45 mil pessoas na arena hoje, completamente lotado, empurrando o timão em cima do Palmeiras, do Abel. Vamos ver se ele vai dar uma de professor Pardal hoje ou vai colocar aquilo que todo mundo espera. Porque o Abel muda todo o jogo, né, Antônio Carlos? Que coisa. Muda tudo. O Palmeiras fez 50 jogos no ano, 50 escalações diferentes. Parece que é isso mesmo, Nicolas. Ele não repetiu a escalação em nenhum jogo este ano. Não tem aquele negócio de Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca, Dudu e Ademir, Edu Leivinha, César e Ney. Não tem. Cada jogo vai mudando, daqui a pouco. Ainda bem que ele não tem mais o Mike lá, que foi embora para o Santos, saiu. Grande jogador, foi bem no Cruzeiro, foi otimamente bem no Palmeiras, ótima pessoa, um bom jogador, vai reforçar o time do Santos. O ciclo dele encerrou-se no Palmeiras, o Santos fez uma boa contratação de um bom jogador neste momento, porque ali que eu já colocaria o Mike como segundo ponta, né? Sei cabeça do Abel, tem que colocar desse jeito, várias vezes, né? Quando vem pro Essa é a atacante, põe o pardalzada Mike. dele. É. Pardalzada. Então, o Mike não está mais lá e não pode escalar o Mike hoje, É. junto com o Giai ali pelo lado direito. Ô, Sandro, você me empresta o Mike para jogar contra o Corinthians? Eu devolvo? Não, não esquece, faz isso não. Né? É jogar, vamos ver o que acontece aí, um grande confronto.
Se tivesse Sem o dúvida alguma. Geraldão com a camisa 9 do Corinthians e o César com a camisa 9 do Palmeiras, a gente teria garantia de gols. Ah, até a torcida do Inter estaria feliz se tivesse o Geraldão K9 lá, que já Brilhou lá. veterano jogou no Inter. Fez É. sucesso lá, hein, Antônio Carmo? Em 82, os grenais decisivos, né, do Campeonato Gaúcho, ele fez 5 gols, fez 3 num, 2 no outro. É ídolo. Esses dias fez aniversário, né? Acho que fez 76, 77 anos, foi comemorado. Mais até pelos. E depois jogou no Grêmio também. Mas no Corinthians foi. O Geraldão era menosprezado, eu brinco muito, Nicolini. Artilheiraço, fazia gol de tudo quanto é jeito. Apanhava da bola, matava Fedia de gol. canela. Fedia. Um Dario maravilha da vida, mas fazia gol de tudo quanto é jeito. Artilheiro espetacular mesmo. Então vamos embora, porque vamos acompanhar Brasil e China. Tá acabando o primeiro set. Já acabou aí, Antônio Carlos? Você que Já tá sempre acabou. online aí, Acabou. Caboclo? Isso, o Brasil perdeu 31-29, olha só, hein? Bem Caramba! disputado 31-29 para a China. A China botou ali a muralha chinesa, segurou o Brasil 1-0. Vai começar o segundo set, tem muito jogo, hein? Promoção da Sina. Vambora, Antônio Carmo. Um abraço para você. Os homens estão tomando conta de tudo aí. Abraço, Nicolini, para você, para os amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quarta-feira, hein, gente? Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Milkins, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão.